Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hora de falar de política e o fim da caravana Ouvir para Mudar, pelo menos por esse ano, e a aprovação de um pacote fiscal do governo de Pernambuco são os assuntos tratados por ele hoje. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia a todos. Olha, hoje acontece na região metropolitana o fim da caravana aí Ouvir Pernambuco, Ouvir para Mudar, né, que é uma andança, né, que a governadora Raquel Lira e a equipe dela do primeiro escalão, principalmente, eles estão fazendo aí pelas cidades e regiões do estado. Né, começou lá no Sertão, lá em Petrolina, e aí foi rodando, né, veio para o Agreste, Zona da Mata, e termina hoje na região metropolitana. E hoje eu dizia que ontem, né, que a gente vai saber o tamanho, né, do governo de Raquel na região, que concentra 40% dos votos. Raquel foi muito bem votada por lá. Existe uma influência ainda muito grande do PSB naquela região, muitos prefeitos que são do PSB, embora os prefeitos não estão deixando de ir para a caravana, né, eles estão sendo convidados. Aqui em Caruaru, por exemplo, né, o Josué Mendes, que é de Agrestina, o Orlando, que é de Altinho, também foram lá para o evento. Outros prefeitos que não são da base do governo foram. Só que, Laís, a gente percebe o seguinte, que diante desse cenário, né, isso não quer dizer que os prefeitos eles estão automaticamente aderindo a uma futura base do governo. Apenas é uma questão mesmo da liturgia do cargo e também da função institucional. Eu conversava até com uma vereadora do PSB que estava no evento aqui de Caruaru, e eu perguntei até a ela, né? Ela veio conversar com a gente, comigo, com o professor Marco, quando ele estava por lá. Eu perguntava, e aí, vereadora, vai ficar no PSB, vai para o PSDB, vai para a base de Raquel? Aí ela disse, olha, Mário, esse seminário foi a primeira vez que alguém do governo me convidou para alguma coisa nesses quase 10 meses de governo. Então eu vim para literalmente participar, né? Vou conversar com a governadora rapidamente, mas eu estou há quase 10 meses neste ano de mandato. Nem o PSB, que é o meu partido, e nem o governo, ninguém me chamou para conversar de nada. Se continuar desse jeito e eu ver condições de reeleição, eu vou continuar no PSB, sem problemas. Se isso tiver alguma mudança, eu posso até mudar de governo, mas por enquanto eu estou na minha e vou ficar na minha. Então vai ter muita conversa desse tipo, ainda falta muito, né? Mas, Laís, o que a gente percebe é o seguinte, que esse evento ele é um evento muito governista. Uhum. Né? As pessoas do governo vão. Agora não deixa de ser um marketing, né? Porque, por exemplo, numa cidade como Caruaru, toda a mídia vai cobrir, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, os portais que cobrem também, os blogs especializados em política vão cobrir. Aí dá uma visibilidade muito grande à governadora. O mesmo acontece quando ela vai para os eventos nas regiões da Mata Sul. As rádios locais vão, na metropolitana deve ir hoje as TVs. Acaba dando visibilidade muito boa e o governo fica com um raio-x na mão. E a governadora ontem assinou o último empréstimo, né, que foi ao Banco do Brasil, de 196 milhões, se eu não me engano, um total de quase 4 bilhões de reais que estão sendo injetados nos caixas do governo. Se com esse montante aí Raquel não fizer um bom governo, então, né, pois é, fica complicado. Porque vai ser uma possibilidade reorganizar as contas, né, como ela diz. Vai ser uma possibilidade muito grande dela investir em infraestrutura e ações que o governo prometeu na campanha. Inclusive, não dá para você ter um estado como Pernambuco que só tem 40% de água saneada. Né? Não dá para você ter um rodízio de água que não se concretiza. Um calendário fictício. Pois é. Ontem mesmo, aqui no Manhã Cidade, a gente trouxe, né, a resposta da Compesa, que uma série de localidades ficaram sem água durante a semana passada e essa água não foi compensada. Agora, só no próximo ciclo que o pessoal vai abastecer. Então, ninguém aguenta mais isso. Não adianta ficar olhando, dizendo que foi o PSB, não. Já são 10 meses de governo, então já tem uma nova gestão que já dá para ter organizado o que eles chamavam de desorganização, né, e comparecido. Então, com esse dinheiro que vai chegar, tem a possibilidade de investir muito nessas questões de infraestrutura, né, de calçar ruas, de também promover mudanças significativas na vida das pessoas com a água e o saneamento. Sem falar no dinheiro que vem do governo federal, é muito dinheiro que vem do governo federal para habitação, para o próprio saneamento e por aí vai. Então, se você tiver uma sintonia, e isso a governadora ela vem fazendo muito com o presidente Lula.
ela vive elogiando Lula, elogiou muito ele aqui e também vive lá, em Brasília. Então, hoje, esse movimento ele encerra no Recife, um dia após de 2 fatos importantes no governo do estado: a assinatura dos convênios, dos contratos aí, dos empréstimos, a finalização dos empréstimos e também do pacote que foi aprovado na Assembleia, que aumenta o ICMS, isso tem que ser dito, tá? O IPVA vai baixar, mas o IMS está aumentando para 21% no estado. Então, provavelmente, nós vamos ter um aumento de gasolina e combustível nos próximos dias, já no começo de outubro, devido a essa questão. E a redução do IPVA é muito pequena, né, Mário? É de 2,5% para 2,4%. A grande vantagem no IPVA, hoje, também que eu vejo, além da redução, tudo que reduzir é bom, porque, por exemplo, você pode pensar que é pouco, mas, por exemplo, um carro que paga, por exemplo, eu tive que pagar do meu carro esse ano R$3.000, juntando as taxas, né? Aí vai dar uma reduçãozinha interessante, mas eu acho que a grande novidade para quem não tem, às vezes você chega no começo do turno ali, tem colégio de menino para pagar, tem livro, tem toda aquela questão, IPTU, tudo aquilo. Pois é. E aí o IPVA ele só tinha 3 parcelas para você, né, pagar, e às vezes ficava pesado. Você com 10 parcelas, você paga, mas você vai endividar o ano todo. Mas você dilui esse dinheiro durante todo o ano para você pagar e fica mais fácil de você não se endividar tanto. Até para quem compra um carro, que quem compra um carro tem que fazer a conta do IPVA também. Vou comprar um carro, tenho vontade. Certo, mas quanto é que vai ser o IPVA do teu carro? Quanto é que vai ser o consumo de gasolina, a manutenção? Isso tudo tem que ser colocado. Quando você dilui o IPVA em 10 vezes, aí você vai saber mais ou menos, um carro que tem um IPVA de 2.000, eu vou ter 10 de 200 para pagar. Então, no meu orçamento, eu vou ter aqueles 200 e não 3 de 700 de uma vez só. No teu caso, 3 de 1.000, né? 3 de 1.000, né? E aí você fica naquele sufoco, naquele mês ali. Então, você divide. Eu acho que essa é a grande novidade, que outros estados já tinham aderido e Pernambuco vinha sustentando. E, por outro lado, também o estado fica arrecadando o ano inteiro, né? Porque você só arrecadava praticamente ali naquele período, não. O motorista que optar por pagar o IPVA já em fevereiro, diluído em 10 vezes na mensalidade, ele vai ter aqueles 10 meses ali, o estado vai estar o tempo 10 todo meses entrando dinheiro. Entrando dinheiro no estado. Então, eu acho que é isso que é o de mais interessante que tem. Tem também a redução na questão das motos, para os mototaxistas também. A isenção, né? Que é uma situação muito complicada também para as empresas de ônibus que reclamam, também para os taxistas também, né? Porque esse pacotaço, muita gente acha que deveria ser mais ampliado, inclusive com subsídio para o transporte público no interior do estado. Hoje, na metropolitana, as empresas, você quase não vê reclamação das empresas de transporte público. Por quê? Porque além do volume de passageiros ser muito alto, que as distâncias são grandes, também eles têm um subsídio muito grande do poder público no que diz respeito a isso. E aqui no interior não tem. Então, eu acho que esse pacote ele podia ser mais abrangente nesse sentido de oferecer essas condições ao pessoal. Mas o que chamou mais atenção na votação desse pacote na Assembleia foi uma coisinha que quase ninguém percebeu. Só foram 10 votos contrários à questão, por exemplo, do ICMS e do IPVA. E o PT votou todo a favor, né, de Raquel. Então, existe uma sintonia muito grande no que diz respeito do governo do estado e com o PT. Sexta-feira passada, o PT reuniu a Gleisi Hoffmann aqui no estado para a filiação do Elias Gomes. A eleição de Jaboatão ela vai se tornando muito interessante, porque Elias Gomes é um ex-prefeito que era do PSDB, o filho dele, o Betinho Gomes, criticava o PT em tudo, e sexta-feira, e fim de semana, no sábado também, teve esses eventos aí com a filiação de Elias Gomes. E o que é que isso tem a ver com a votação do PT na Assembleia? O que é que chama a atenção? No evento, o PT lança o nome de Humberto Costa para o governo do estado em 2026, né, dando um recado claro ao PSB. Se João Campos não ceder a vice o ano que vem para o PT pode ter candidatura não só em 2026, mas também uma candidatura própria. E não se engane de ter uma aliança aí com Raquel na prefeitura do Recife, né, para ter uma candidatura forte, que teria o apoio da governadora e, de repente, um petista na chapa para bater chapa aí com o João Campos. Então, João vai ter que precisar de muita habilidade. Ele é habilidoso, puxou do país, para que essas movimentações que o PT vem fazendo, os recados que o PT vem dando, eles não possam, mais na frente, respingar numa possível aliança e retirar o PT da Frente Popular, que seria um prejuízo muito grande para ele, né? Porque hoje
o PT faz parte da frente. Eu acho que é uma costura também que não é fácil também, porque, afinal de contas, o partido tem a vice de Lula, né, com o Geraldo Alckmin lá, e foi essencial para ganhar a eleição. Então não é uma situação fácil o PT vir, a gente tem candidato, porque a gente sabe que quem manda no partido é Lula e acabou-se. O que Lula decidir lá em Brasília... Os outros seguem, né? Vão seguir, e porque ele manda mesmo, e não tem isso não, é isso sempre. Toda decisão no PT, de uma candidatura de uma cidade importante como Recife, de um estado importante como Pernambuco, vai passar pelo presidente Lula. Isso é fato e direito. Por mais que o pessoal tenha aquela história, a Marília Reis foi rifada pelo PT, por Humberto. Quem rifou a Marília Reis naquele tempo foi Lula. Então não tem outra explicação. Mas tanto que agora ela não tem cargo nenhum, né? Justamente. Os outros ao redor dela conseguiram seus cargos e ela não tem cargo nenhum. Mas aí, por exemplo, aí tem um pedido do próprio Humberto Costa, que ele vê em Marília uma adversária daquelas que não tem conversa. Entendeu? Por isso que Marília ficou aí fora da gestão e não houve muita conversa com ela. Então, esse seminário hoje, ele fecha a roda de conversas aí da prefeitura, do governo do estado, com as prefeituras e também com as pessoas que estão acompanhando o governo do estado. Raquel vai fazer uma movimentação muito interessante e, ao mesmo tempo, a política nos bastidores ela vai se fechando. Porque toda vez que tem um evento desse, não é... O pessoal da Casa Civil vai e fica observando quem são os prefeitos que estão. Que estão por lá. E há aquela conversa, existe aquele conversar ao pé do ouvido, né, para, o que é que vocês acham? Como é que está a política? Faz uma avaliação, né? Isso, faz essa avaliação, né, e acabam também tendo a oportunidade de saber, né, quem são os possíveis aliados, possíveis adversários, como é que estão os palanques, né? Enfim. E para a gente encerrar aqui hoje, né, uma notícia que vem lá da cidade de Santa Cruz do Capibaribe é que tem uma mudança importantíssima hoje lá de lado, né? E na eleição passada lá em Santa Cruz, né, do Capibaribe, nós tivemos uma eleição apertadíssima, né, que foi Fábio Aragão que venceu. O Fábio Aragão venceu, mas ele perdeu na cidade, perdeu na zona rural. Ele perdeu na cidade para Alan Carneiro, na zona rural ele perdeu para Dida Dinan. Mas no todo ele acabou tendo mais votos do que os dois no geral. E o Dida Dinan, que é ex-vice-prefeito, e a ex-vereadora Zilda Moraes, eles anunciam hoje a adesão ao Grupo Verde, que é o grupo que era comandado por Alan Carneiro, mas Alan Carneiro esperou ser nomeado num cargo aí no governo de Raquel, não foi, acabou pegando o beco. Então hoje o Dida e a Zilda, eles anunciam a filiação, e aí o Grupo Verde também vai anunciar uma aliança com o deputado federal Mendonça Filho. E a dúvida é, será que Dida, que foi vice de Edson de Vieira e disputou a eleição passada, perdeu por apenas 300 votos a eleição lá, vai ser o candidato dos verdes de novo, ou ele vai compor com os verdes lá? Então, né, Isilda Moraes foi vereadora por 6 mandatos e chegou à presidência da Câmara de Santa Cruz por 3 vezes. Então é uma aliança de peso para os verdes, que é um grupo alternativo, digamos assim, porque Santa Cruz tem uma tradição lá dos taboquinhos e dos bocas pretas, né, e esse Grupo Verde ele surgiu como uma alternativa. Por outro lado, se saírem um lado com a candidatura, por exemplo, de Alessandra Vieira, que é esposa do Edson Vieira, ex-deputada, se saem os verdes com algum nome aqui, porque não tem possibilidade de juntar a oposição. Então, mais uma vez, na minha opinião, é bom para Fábio Aragão, porque a oposição se divide mais uma vez e ele fica sozinho do outro lado. Não consegue pegar os votos dele, né? Isso. E aí ele consegue, né, com essa possibilidade aí, ter de novo a oposição dividida e vencer a eleição. Lembra muito aqui Caruaru, né, quando todo mundo se juntava para ganhar a eleição de Tony Gel. Quando tava Zé Queiroz, a gente falava com o João Lira, era aquela confusão, mas de repente, quando chegava uma eleição, eles se juntavam e ganhavam. Só não deu certo em 2000, né, em 2004, que acabou o Tony vencendo, mas toda eleição tinha essa confusão entre eles, mas na hora da eleição eles faziam as contas porque não tinha segundo turno, aí, sem segundo turno, se eles faziam a conta, acabavam se juntando. Aqui Santa Cruz lembra muito isso. A política, quando ela é feita com o fígado, sem pensar direito nas possibilidades
você acaba entregando o ouro ao outro, né? Então, se são adesões importantes, Dida e Zilda são importantes para o Grupo Verde. Mas se sair uma candidatura do Grupo Verde de um lado, com Dida, por exemplo, com Capilé da Palestina, vamos supor que essa seja a sapa aqui, né? Dida e Zilda. E Edson Vieira traz ou ele ou Alessandra Vieira candidata em um vice ou uma vice. E Fábio Aragão já disse que é ele e a Elinho do Nova Dobradinha. E eles saem sozinhos ali no campo da situação. Para mim, fica mais evidenciado ainda o favoritismo de Fábio Aragão. Isso aí com a oposição se dividindo. Porque pelo que eu estou vendo, sabe, Laís, é muito difícil, né? É muito complicada a possibilidade de uma união entre esses grupos de oposição. Então, vai se encaminhando aí para isso. Vamos ter mais uma vez uma eleição duríssima em Santa Cruz, mesmo que Fábio Aragão com a oposição dividida não é fácil, mas para mim, como ele vai ficar sozinho no campo dele, eu acho que ele tem uma chance maior de reeleição do que um sucesso da oposição com essas duas candidaturas aí. E isso, se não acontecer, né, a possibilidade da união entre as oposições, que eu acho que não vai. Muito bem, e hoje é dia de Radar Agreste, né? E aí o pessoal... Não, hoje Ney não tá. Ele tem um compromisso fora aqui do estado. Então, hoje a gente vai aqui, né, falar de uma coisa que vem mexendo muito na política, que é a doação de órgãos. Então, a gente vai receber aqui a Rayane Monteiro. Ela é coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional do Caruaru, lá no Hospital Regional. E ela, hoje, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, ela vem falar sobre isso. Perfeito, Mário. Obrigada. A gente se fala amanhã. Valeu.